Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. David Santiago. José de Francisco. São José Almeida. Eu sou a Sónia Sapaz, bem-vindos. Começaram esta semana os debates das presidenciais e até agora assistimos a dois. André Ventura e António José Seguro, na segunda-feira, e Luís Marques Mendes e António Filipe, na terça. Hoje teremos o primeiro frente a frente de Gouveia e Melo, que se estreia a debater com Coutinho de Figueiredo. Ao todo vão ser 28 debates que se estendem durante 6 semanas. David, tu estiveste de folga no início desta semana, em recompensa pelo trabalho que tiveste ao fim de semana, mas de certeza que não te conseguiste safar dos debates. Alguma surpresa até agora? Foram só 2? Não, eu vi os debates, não me consegui safar, estava de folga, mas quis ver, de facto. Eu gosto de ver debates, não é? Mas eu confesso que para mim não houve surpresa em nenhum deles. Começando pelo primeiro e como mais marcante, se quisermos, André Ventura, eu acho que voltou a dominar o debate. E quando digo dominar, não digo que ganhou ou que perdeu. Digo ganhou no sentido de determinar os termos do debate. A capacidade, refiro-me também à sua capacidade de passar a mensagem que pretende. Insistiu muito na ideia do conversa da treta, do Bangladesh, dos que andam a gamar. Houve mais uma outra ideia repetidas. Os imigrantes e estrangeiros que passam à frente dos portugueses no SNS. Portanto, são expressões e ideias, neste caso, que ele repete. Depois, dependendo do adversário, vai haver variantes. Por exemplo, contra a Catarina Martins seguramente vai falar também da flotilha e provavelmente de Robles. Contra António Filipe provavelmente vai voltar a falar da Ucrânia, por aí fora. São os métodos que ele utiliza e, portanto... Até o Marcos Mendes falou também, não é? Até o Marcos Mendes. Mas isso, a imigração, por exemplo, ele meteu ali, caído absolutamente do de nada, paraquedas. Do nada, lá sim. teve que... Ele consegue pôr Ele até conseguiu trazer os ciganos ao debate. Exato, é isso igualmente, mesmo. caído completamente do nada. Eu ia dizer, mesmo quando o moderador, neste caso o moderador não moderou, portanto foi uma inexistência a moderação, foi impossível, e claro que Ventura dificulta o trabalho de moderação, não é? Mas depois acaba por ser eficaz porque passa as mensagens que quer. E com isso também... Os temas que quer, o tom que quer. O tom, e com isso dificulta a tarefa do adversário, porque além dessa abordagem e de falar alto, tem constantes pequenos comentários à partes e, portanto, no fundo, André Ventura usa o traquejo dos debates futebolísticos sobre penaltis por marcar para mobilizar a sua claque, e nisso é eficaz. Bom, ele teve essa experiência também, não é? Teve essa experiência, sem dúvida, e portanto nisso é muito eficaz, e enquanto lhe for permitido isso em contexto de debate, vai ser sempre difícil debater contra ele. António José Seguro, a mim também não me surpreendeu. Eu acho que ele fez por manter a elevação de um debate que contra André Ventura facilmente se disputa no ringue de lama, mas a forma como o fez, na minha opinião, fez-lo andar um bocadinho demais a reboque do que Ventura queria colocar em debate. Lá está. Ele viu-se obrigado a dizer dezenas de vezes o dá-me licença, para tentar manter essa elevação, mas enquanto dizia o dá-me licença já tinha interrompido a ideia que queria transmitir e acaba por tentar depois responder de alguma forma a André Ventura, e com isso perde, na minha opinião, eficácia na mensagem que quereria passar. Ainda assim, no meio destes dá-me licenças todos, ele tirou licença de facto, António José Seguro, para assumir uma posição sobre a reforma laboral do governo. Isto depois de uma primeira instância em que ele disse que era um assunto dos partidos, agora já não está a querer deitar por terra provavelmente os apoios, ou potenciais apoios à esquerda, e assume-se frontalmente contra esta reforma laboral. Ele tinha feito mais ou menos o mesmo entre afirmar-se ou não de esquerda, e portanto ele à segunda ou terceira vez que lhe pergunta uma coisa é muito afirmativo, e portanto o meu medo é que ele, como Presidente da República, quando receba um diploma, não tome posição, fica ali em cima do muro. Se calhar teríamos que ter uma espécie de triagem em que havia uma ou duas decisões preliminares e depois à terceira sim é que era a decisão do Presidente da República, porque ele é muito aqui a Orlantim, António José Seguro, e acho que isso não é bom. Agora... Primeiro é o veto, depois é o Tribunal Constitucional e depois é a decisão. É Orlantim. Mas pronto, eu ainda assim, só uma pequena nota para não falar demasiado tempo, mas só em relação ao debate de Marcos Mendes e António Filipe, você há pouco também falou, eu também acho que não foi surpreendente. Eu acho que Marcos Mendes confirmou a sua boa capacidade, ou excelente capacidade de
comunicação, muito bem preparado para os debates. Ele próprio tem uma abordagem pedagógica daquilo que é a função presidencial, e eu acho que isso é eficaz, exceto neste debate, exceto talvez no ponto da reforma laboral, em que não se conseguiu desligar suficientemente do governo com a vontade de manter esta Sim, atitude mais tentou, pedagógica, mas sim, sem tomar uma posição. Já António Filipe, eu acho que fez por garantir que não é candidato de facção, utilizando aqui a expressão de Marcos Mendes, mas como é de esperar, ou como seria de esperar, não conseguiu desligar-se do programa e das posições do PCP, no essencial. Sim, Suzete, foram de facto dois debates muito diferentes. Em ambos os casos estiveram frente a frente duas pessoas que também são muito distintas entre si, em termos ideológicos e até de estilo. Qual dos dois tipos de debate tu achas que vai fazer escola? O primeiro mais assintoso, mais aguerrido, ou o segundo mais pedagógico, para usar a expressão do David? Não sei se podemos dizer que vão fazer escola. Eu diria que o segundo, o debate entre Marcos Mendes e António Filipe, aquele tenderá a repetir-se. Nós no público fizemos o título que Marcos Mendes e António Filipe concordaram em discordar. E este modelo tenderá a repetir-se com candidatos de quadrantes políticos muito diferentes, que não têm nenhum ponto de contacto e que acabam por estar a falar mais para o seu eleitorado. Bom, eles estão sempre a falar para o seu eleitorado, mas a falar mais diretamente para o seu eleitorado do que propriamente a falar para o seu oponente. Acho que vamos ter alguns debates destes. Depois, o debate entre António José Seguro e André Ventura é um debate muito específico, no sentido em que é o debate com André Ventura. É todo um perfil específico. Eu acho que António José Seguro esteve bem. Acho que beneficiou. António José Seguro parece, pelo menos na aparência, uma pessoa calma, e isso contrasta muito com aquela posição muito histriónica de André Ventura. É verdade que às tantas se engalfinharam, e isso aconteceu mesmo com António José Seguro. Estou para ver como é que vão ser os debates com debatentes que são bastante mais agressivos, não no mau sentido, mais aguerridos, como o João Coutinho Figueiredo, como Catarina Martins. Acho que tenderão a ser debates muito difíceis. Depois, há aqui algumas incógnitas, nós não sabemos. A maior é Henrique Gouveia e Melo, que me parece dos oito candidatos é seguramente o que estará menos habituado a este tipo de registro. Todos estes candidatos já foram deputados, têm uma longa vida política, enfim, Jorge Pinto menos, é mais recente, mas ainda assim é deputado. Isso dá um enorme traquejo para este tipo de registro. Aquele tipo de debate, nem Marcos Mendes está habituado a um debate a dois, não é? Ele está habituado a falar muito em televisão, mas já debates fez a dois. Debates. Sim, Marcos Mendes já tem muitos anos mas disso, isso nota-se. Eu acho que se notou, por exemplo, Foi líder tem muita vontade em televisão, tem, que ali tem também imensa vontade, está muito confortável naquela posição. Eu não sei se Gouveia e Melo vai estar, porque acho que ele não está nada habituado. Nós tivemos um exemplo que tem alguns pontos de contacto, acho eu, há uns anos, na altura com a candidatura de Fernando Nobre às presidenciais. Teve um resultado surpreendente na altura. Sim, mas não teve um resultado condizente com as expectativas quando surgiu, muito um bocadinho com a aura também de Gouveia e Melo ser um candidato independente, à margem dos partidos, e eu lembro-me que na altura os debates que não tinham este formato não lhe correram bem, por manifesta exatamente por essa diferença, por falta de experiência. Vamos ver Gouveia e Melo. Acho que Gouveia e Melo parece-me um candidato mais consistente. Vamos ver como é que se sai nestes debates, nomeadamente. Lá está, um debate que é sempre particularmente difícil pela estratégia que é usada do outro lado com André Ventura. Depois, em relação aos outros, já os fomos vendo noutras circunstâncias. Há aqui um candidato que eu acho que tem a ganhar à partida. É óbvio que se os debates lhe correrem mal isso não beneficia, mas que acho que quando se sentar já está a ganhar, que é Jorge Pinto, que tem uma questão de notoriedade, não é? E vai ganhar notoriedade com os debates, e acho que por esse lado... Mas pode ser bom ou mau? Claro que sim. Depois os debates podem lhe correr bem ou mal, e se lhe correrem mal não será beneficiado por isso. Mas acho que tem sempre essa vantagem. É um candidato que precisa de notoriedade, que não é conhecido dos portugueses, que está a grande distância dos outros nesse aspecto, e à partida terá esse ganho imediato dos debates. São José, eu deixo-te obviamente a liberdade para comentares os debates anteriores, mas queria perguntar-te uma coisa diferente, que era qual é o debate futuro, não é, que tens mais curiosidade em ver e porquê?
Eu vou-me repetir um bocado a toda a gente, mas sobre os anteriores debates há uma nota que eu queria deixar, que é uma questão, uma pergunta, uma dúvida que eu tenho, uma expectativa, que é: Ventura mostrou no debate com Seguro que está cada vez mais treinado naquela técnica pica-miolos, destrói debates, que aplica, não é? E que não tem limites. Como aqui já foi dito, ele meteu a imigração, meteu os ciganos, meteu tudo sem ser chamado ao assunto. Como tinha metido na entrevista com o Clara de Sousa aos 3 Salazares, sem ninguém lhe ter perguntado nada sobre o assunto. Portanto, ele tem este guião. Agora, eu começo a achar que isto começa a cansar. Ou seja, este estilo de Ventura, que é a minha grande incógnita para estas presidenciais, mais do que sabermos quem é que vai ser o próximo Presidente da República, essa é a maior de todas, não é? A expectativa maior. Mas eu tenho uma segunda expectativa, que é perceber qual é o resultado de Ventura. Porque a minha dúvida é: será que o eleitorado, ou o grosso do eleitorado, já começa a achar que isto é demais, que ele se repete, que diz sempre as mesmas coisas, que já não há paciência para aturar aquilo? Ou se a demagogia dele e o radicalismo que usa se vai continuar a regimentar votos. Pronto, esta é a dúvida que eu tenho. E tu dizes isso porque as sondagens recentes o dão a recuar um bocadinho? Não, mesmo sem sondagens. Okay. Eu cada vez dou menos importância às sondagens, Sónia, porque para já elas viajam muito. Sim, temos visto isso. E depois, cada momento é cada momento. Cada empresa. As sondagens já puseram o Gouveia e Mel a ter o dobro dos outros todos, que ia ver na altura. Pronto, portanto, é preciso termos cuidado, até porque depois no dia das eleições os resultados são sempre bastante diversos, a maior parte das vezes, das sondagens. Quanto ao futuro, e para ser rápida, a minha grande expectativa é como é que vai ser, como a Suzete já falou, a prestação de Gouveia e Mel, como é que ele aguenta ou não dançar, não é? Porque os outros já entraram em campeonatos de dança vários deste tipo. E ele, por muito bem que saiba dançar, é a primeira vez que vai a um torneio de dança. E, portanto, vamos ver se ele aguenta ou não aguenta, se é o chão que está torto ou não é o chão que está torto, ou se é ele que não calçou os bons sapatos, não sei, é uma expectativa que eu tenho. Em particular, o debate, que a Suzete já elegeu, acho que é o debate que toda a gente tem a expectativa, de Gouveia e Mel com Ventura, porque ambos dizem que vêm de fora do sistema. Eu não acho que o Gouveia e Mel venha de fora do sistema. Um homem que ocupou no aparelho militar do Estado os cargos que ele ocupou faz parte do sistema. Sim, mas ele não se diz antissistema, mas sim. Mas ele diz fora do sistema. Antipartidos, fora do sistema. Sim. Portanto, um é antissistema fazendo parte do sistema, o outro diz que vem fora do sistema. Um é uma excrescência do sistema e o outro. Sistema. Portanto, tenho alguma expectativa, até pela inexperiência de um e pela hiperexperiência do outro, que está super treinado em fazer de terrorista verbal. Que é aquilo é terrorismo verbal. E que não é Gouveia e Mel, numa lógica militar, não está nada habituado, porque há muito respeito pelas hierarquias e há o respeito pelas hierarquias, há todos esses cuidados, que é interessante esse aspecto. Vamos ver. E vamos falar muito de presidenciais nas próximas semanas, sem dúvida. Espero que os nossos senhores ouvintes não se cansem. Mas há outro tema que começa hoje a marcar a agenda, começou esta manhã, que é o debate do Orçamento de Estado na especialidade. Por conta do fim de semana e do 25 de novembro, as votações estendem-se durante mais dias do que o habitual. David, este vai mesmo ser um orçamento sem história, ou ainda tens a expectativa de que a oposição venha a surpreender o governo aprovando algumas medidas contra a sua vontade, aquilo que nós chamamos de coligações negativas? Temos sinais de que isso pode acontecer? Eu acho que, há sinais, eu acho que pode acontecer num caso ou outro. Eu acho que não vai acontecer com medidas de monta, ou seja, com real impacto orçamental, seja por perda de receita ou aumento de despesa. As pensões, sempre se percebeu que era o grande tema deste orçamento, que é um orçamento sem grandes temas. Mas, entretanto, a verdade é que José Luís Carneiro já veio garantir também a abstenção na votação final global. O Governo tem intensificado a pressão, ainda hoje na entrevista com o Ministro dos Assuntos Parlamentares da República, a Renascença, é reiterada essa mensagem. O PS já
aqui admite a possibilidade, ou seja, no fundo já de não insistir neste aumento permanente das pensões e eventualmente partir daquilo que for o bónus que o Governo tem dado no verão e que voltará a dar aos pensionistas com as pensões mais baixas, caso a situação orçamental o permita. O PS admite depois jogar com isso para tentar torná-lo permanente a partir daí. Ou seja, já há aqui recuos do PS e, portanto, sinceramente não vejo aqui grandes possibilidades. Por outro lado, o PS tem por norma não votar favoravelmente propostas do Chega. Nas questões das portagens, há ali uma outra votação, uma outra coligação negativa, de facto, entre PS e Chega, pode levar aqui à aprovação de mais uma outra questão, mas já com menor impacto orçamental do que aquele que teve no ano passado, e sendo que, entretanto, também há notícias que indicam que a perda de receita com esta abolição das portagens em algumas ex-SCUT é menor do que aquilo que se antecipou, e, portanto, nesse sentido, poderá haver aqui alguma coisa a ser aprovada, mas com pouca relevância, com pouco impacto. Possivelmente também aqui alguma coisa no que diz respeito ao IVA zero para cabazes essenciais. Mas diria que de monta com impacto real não me parece que vá acontecer nada. Parece-me que vai ser mesmo um orçamento sem grande história, e acho que tudo indica para isso. Estamos aqui a fazer um bocadinho um exercício algo especulativo, obviamente, mas não me parece haver aqui dados que permitam, em particular o caso das pensões era o mais relevante, que permita antecipar algo mais impacto, que ponha em causa a tal escassa margem orçamental que o Governo tem para assegurar o excedente, até porque ainda agora a Comissão Europeia também aponta para um déficit no próximo ano, e portanto a margem é efetivamente muito curta, e portanto, havendo este objetivo de continuar a credibilizar, a passar a imagem de credibilidade do país aos mercados externos com a continuação da consolidação das contas públicas, parece-me que não vai haver surpresas. Suzete, o ministro Carlos Abreu Amorim admite hoje em entrevista ao Público e à Renascença que o Governo pode vir a recalibrar, a palavra dele, a chamada Via Verde para imigrantes. Se isso acontecer, é a confirmação de que este Executivo não cuidou suficientemente de assegurar que não há falta de mão de obra em Portugal? Eu acho que as declarações do Ministro são o primeiro sinal de que isso vai acontecer. O Público noticiou há 2 dias que a Via Verde, em pouco mais de 6 meses, concedeu 800 vistos, o que é manifestamente insuficiente, é um número muitíssimo baixo para as necessidades de mão de obra de alguns setores que vivem muito de mão de obra imigrante, nomeadamente a agricultura, a construção. Foram essencialmente esses dois. Foram, mas são números baixíssimos para estes. E tens o problema da restauração e da hotelaria. Sim. Que não recorreram muito a este porque o mecanismo instrumento. também não está a funcionar, não é? Tem sido uma via amarela e não uma via verde. Exato, não, mesmo vermelha. O próprio Ministro admite que estes resultados não são, ele diz que não são exatamente o que o Governo estava à espera, mas diz acreditar no sistema e que vai acabar por funcionar. Bom, não vejo por que razão, tendo estes números até agora, acabará por funcionar no futuro. Portanto, acho que o que vai acabar por acontecer é que o Governo vai alterar este sistema e sim, isso é uma confirmação de que ele não foi bem pensado e que não dá resposta às necessidades do país, não é? Do país e da economia, e eu acho que o Governo vai ser muito sensível a essa questão, porque há vários setores a queixar-se que não há mão de obra, o que é, por exemplo, um problema para o PRR, que está aí em vésperas de ter que ser concluído. Só mais 2 notas sobre a entrevista de Carlos Abreu Amorim. A primeira, ele diz que concorda com as sanções aos deputados, dilo de uma forma bastante mais afirmativa do que se tem ouvido no PST, nomeadamente no grupo parlamentar. E depois, em relação à lei da nacionalidade, crítica ao PS, isto é, enfim, luta política pura e dura, mas ele diz que o PS agora recorreu para o Tribunal Constitucional quando não deu sinal disso durante o debate parlamentar. Bom, o PS há muito que levanta dúvidas de constitucionalidade sobre esta lei, mas sobretudo recorrer ao TC é absolutamente normal no funcionamento das instituições democráticas, está previsto, não tem que ser visto. Não é preciso avisar, não é? Não é obrigatório. Exato, mas é o normal funcionamento das instituições, chamemos-lhe assim, não tem que ser visto como uma coisa absolutamente negativa. Parece-me, aliás, que uma lei que de facto levanta muitas dúvidas, muitos constitucionalistas, Jorge Miranda, levantam dúvidas de constitucionalidade, portanto, acho que a lei só ganha em ir ao Tribunal Constitucional.
e se tiver inconstitucionalidades, o Governo tem a prerrogativa de as sanar. São José, para terminar, vêm aí as comemorações do 25 de novembro, no Parlamento, na terça-feira. O modelo foi decalcado da cerimónia do 25 de abril e isso não agradou a todos. O PCP não vai participar. Marcelo Rebelo de Sousa disse que a parada militar, outro dos pontos e um ponto alto do dia, é um regresso ao passado. A minha pergunta é, vai correr tudo bem? Eu acho que correr bem, vai correr bem. Não estou à espera de ver nenhum incidente, quer numa cerimónia, quer noutra, quer na parada militar. Que Marcelo tem razão, tem. Uma parada militar hoje em dia, acho que já nem no 10 de junho há aquelas paradas militares que havia. Pronto, mas por amor de Deus. Tudo bem, isto faz parte. Eu acho que isto é que é interessante em relação a esta cerimónia do 25 de novembro. Eu acho muita graça quando ouço as pessoas à direita dizerem que a esquerda defende medidas ideológicas. Então no Serviço Nacional de Saúde ouve-se isso muito, não é? Sim. Que ficam agarrados à ideologia, mais agarrado à ideologia do que esta reinterpretação do 25 de novembro. Creio que não há. Mas nós estamos a viver de facto uma guerra cultural que já vem de há muito, mas em que neste momento a direita é hegemónica, como é hegemónica politicamente, até pode impor a hegemonia cultural das suas interpretações da realidade e da história e, portanto, isto faz parte de um revanchismo que é mesmo a haver noutras épocas e noutras décadas, com outros protagonistas e outro contexto menos radicalizado, não se atrevia e agora tem espaço para isso. E isto faz parte de uma coisa que é antiga, que já nem tem tanto a ver com o estilo de boquismo que há hoje, quer à direita, quer à esquerda. Não tem a ver com populismos e demagogias atuais, demagogias e populismos sempre houve. E isto tem a ver também com uma coisa que quem estudou história como eu e quem lê sobre história tem noção disso, que é uma disciplina na história que é a teoria dos conhecimentos históricos. Em cada época, em cada momento, consoante são os vencedores, porque a história é sempre escrita pelos vencedores, consoante os vencedores, assim é a interpretação e os pressupostos filosóficos e políticos que levam a essa interpretação da história e a essa leitura dos factos. Portanto, temos um governo agora da AD bastante à direita, num momento de grande radicalização da direita, também em Portugal e em todo o mundo. Logo, este pretenso simbolismo de recuperar um 25 de novembro como se fosse igual ao 25 de abril é uma interpretação momentânea da história. Não é a história, porque de facto o 25 de abril é o que abre espaço para depois podermos ter o 25 de novembro. A galinha não nasce antes do ovo. O ovo sai primeiro que a galinha. Isso é uma questão filosófica. Pois, aí podemos inverter a coisa. Chegou o momento do público e notório. David, começo por ti. O meu é relativo ao antigo secretário de Estado do governo de Durão Barroso, Henrique Freitas, que acreditou no País das Maravilhas e, ao contrário da Humpty Dumpty, decidiu não ficar em cima do muro e tomar partido. E, assim sendo, em 2024 decidiu aderir ao Chega. Repito, foi no ano passado, e passo a citar que foi por causa da degradação da vida política portuguesa e na expectativa de encontrar um novo ambiente político que levasse a discussão e o debate para patamares éticos, morais e de urbanidade. Portanto, isso são as razões invocadas para aderir ao Chega. No entanto, e porque há um ano, lá está, ainda não havia exemplos à saciedade que permitissem perceber o comportamento dos deputados e dirigentes do Chega. Ele foi deputado, não foi? Pois, exatamente. Henrique Freitas percebeu agora qual Sherlock Holmes que, e volto a citar, promoveram-se, isto não chega, comportamentos no espaço público ou televisivo e parlamentar a todos os títulos reprováveis. E, portanto, o Globo de Ouro da Perspicácia em 2025 vai mesmo para Henrique Freitas, que sobre as eleições presidenciais de janeiro diz que, no Chega, com conversas da treta, estamos a transformar em bandalheira a mais nobre eleição em Portugal. Portanto, só mesmo para terminar, e a São já estava a dizer... Pois, não sei. Sei é que ele, em 2024, foi eleito deputado pelo Chega. Mas nas últimas eleições, já não sei... Sei que não é deputado, portanto não sei sequer se foi candidato, mas sei que não foi eleito deputado. Portanto, deixo a conclusão sobre esta mudança de posição a quem nos ouve. Ok. Suzete, agora és tu.
Eu vou falar da Câmara de Lisboa, onde o presidente Carlos Moedas apresentou uma proposta que diminui os poderes da oposição, encurta reuniões, diminui tempos de participação, retira a capacidade de proposta aos partidos da oposição. Ora, retirar, por exemplo, capacidade de propostas ou de intervenção mesmo à oposição, quem quer que ela seja, quem quer que esteja de um lado ou do outro, é sempre muito mau sinal. Mas notei, sobretudo, a justificação que foi dada pelo gabinete de Carlos Moedas, que fala em modernização. É uma modernização. Eu tenho várias sugestões a dar à Câmara de Lisboa sobre modernização da cidade. Por exemplo, uma coisa que seria muito moderno seria ter uma cidade limpa, por exemplo. Isso seria uma coisa muito moderna. Uma coisa que seria o apogeu da modernidade era que as escadas rolantes do metro de Lisboa funcionassem ao fim de vários anos. Várias escadas, não é só uma. Muitas escadas e muitas estações. Nas calçadas. E durante muitos anos, para não vermos aquela coisa que vê todos os dias quem anda de metro, de pessoas idosas, pessoas com dificuldades de mobilidade, a subir aquelas escadas com grande dificuldade. Eu sei que o metro de Lisboa não está sob a alçada da Câmara, mas o Luís Montenegro sugeriu na campanha eleitoral as cidades que elegessem, os municípios que elegessem autarcas da mesma cor do governo poderiam sair beneficiados disso, portanto talvez possa dar uma palavrinha ao governo para conseguir que em Lisboa haja o que seria um grande sinal de modernização. Só uma última nota. O Chega, campeão da oposição, que acusa nos últimos 50 anos os outros partidos, corrupção, aprovou estas propostas. São José. Ora, pois eu trago o senhor deputado Manuel Magno Alves, deputado do Chega por fora da Europa. Este senhor, sendo deputado por fora da Europa, e ele era imigrante no Brasil, portanto, antes de ser eleito deputado, viaja para o seu círculo eleitoral. Em setembro fez viagens a São Paulo com as datas de encontros a 25 e a 29 de setembro. Entregou o requerimento para receber ajudas de custo na Assembleia da República e o Presidente da Assembleia fez um relatório em que negou o pagamento destas ajudas de custo. Primeiro argumento, é a segunda vez que ele entrega despesas fora do prazo e sem pedir autorização prévia, que agora acho que é preciso pedir, não é preciso pedir, avisar que se vai viajar. Mas, nestes dias em que ele esteve no Brasil, no site do Parlamento está a justificação para as suas faltas, motivos de doença, aliás, justificação que é dada entre o dia 18 de setembro e o dia 17 de outubro. No Parlamento, este senhor esteve doente, andou a viajar para o Brasil e quer agora que a Assembleia lhe pague os bilhetes. Então foi cumprir o seu dever, apesar de estar doente. Pois, com certeza. Eu, quando fui jornalista parlamentar, que há muitos anos, quando quase Deus andava pelo mundo, acompanhei de perto as primeiras regras que foram impostas sobre viagens de deputados, depois de se ter descoberto o tal caso do deputado Batman. Não sei se se lembram que havia um deputado do PSD que ficou com a alcunha do deputado Batman, porque ele no mesmo dia tinha estado, sei lá, num país da África e num do norte da Europa, assim uma coisa qualquer, tudo no mesmo dia. Chegou a haver até uma época, nem sei se ainda há, mas foi criada uma agência de uma filial de uma agência de viagens dentro da Assembleia, que as viagens tinham que passar todas por aquela agência para moralizar a situação. Aquilo com o Almeida Santos foi duríssimo impor regras àquelas pessoas, que aquilo era um regabofo completo. Parece que este senhor ainda não leu as regras de viagens do Parlamento. Para quem no Chega está tão preocupado com corrupção e dinheiros públicos e mau uso e aldrabice, e pronto, que ele está sempre a falar em aldrabice e gamar e não sei o quê. Banditagem, acho que era bom começarem a ler as regras. Ele ainda por cima, sendo português e tendo vivido no Brasil, domina bem o português. Eu acho que vive no Brasil, aparentemente, não é? Pois. Ou então teve um mês de férias no Brasil. Obrigada aos três, obrigada a quem nos acompanhou à distância. Nós voltamos na quinta-feira, dia 27. Até breve. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.